Damos as boas-vindas a todos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Vou dar uma pausa, que é para todos retomarem os seus lugares. Já todos têm inário. E vamos abrir os nossos inários no hino número 212. 212. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. E hoje realmente é o primeiro dia da semana, o dia em que a Igreja por todo o mundo se reúne para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor nosso Deus, e que este, podemos dizer que é o dia que o Senhor nos deu. Vamos preparar os nossos inários no hino 277, número 277. No entanto, no Salmo 118 diz assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Por isso, nós vamos regozijar-nos, vamos alegrar-nos, porque o Senhor está aqui, está no nosso meio. 277. Este é o dia que o Senhor nos fez, que o Senhor nos deu. Serei feliz, eu adorarei. Este é o dia que o Senhor nos deu. Serei feliz, eu adorarei. Este é o dia que o Senhor nos deu. Este é o dia de obedecer. Só em Jesus acharás perdão. Este é o dia de obedecer. Só em Jesus acharás perdão. Este é o dia de obedecer. Este é o dia de encontrar a paz, Não tardes mais, vem ao Salvador. Este é o dia de encontrar a paz. Não tardes mais, vem ao Salvador. Este é o dia de encontrar a paz. E no número 144, eu vou pedir ao nosso irmão Adelino para nos dirigir em oração, depois deste hino número 144. Eis dos anjos a harmonia, cantam glória ao novo Rei, paz aos homens e alegria,
paz com Deus e suave lei. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando o Senhor. Nasceu Cristo Redentor, toda a terra e altos céus cantem glória ao homem Deus. Cante o povo resgatado, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasceu para que renasçamos, vive para que vivamos. Rei, profeta e Salvador, louvem todos ao Senhor. Toda a terra e altos céus cantem glória ao homem Deus. Senhor nosso Deus e Pai, louvado sejas, Senhor, de eternidade a eternidade, porque somente Tu, Senhor, és Deus, Deus único, Deus verdadeiro, um Deus de amor, que por tanto nos amares, estamos aqui hoje reunidos em Teu nome, porque por Jesus Tu nos salvaste, Senhor. Graças Te damos, Senhor, e pedimos, Pai, que nos abençoes, que nos ajudes em nossas dificuldades, em nossos problemas cada dia, que a Tua paz encha nossos corações e que nós possamos sair daqui mais edificados, mais preparados para enfrentar o mundo que nos rodeia e podermos vencer as ciladas de Satanás. Ajuda-nos, Pai, porque sem Ti nada podemos, nada somos. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito encha nossas vidas e nós possamos adorar-te, servir-te, louvar-te em espírito e em verdade, porque é assim que Tu desejas. Pai Santo, obrigado por todos quantos aqui estamos, que a Tua paz e a Tua graça seja com todos nós. Te pedimos para aqueles que estão ausentes, que Tu os abençoes e os ajudes em seus problemas, nas suas necessidades. Dirige tudo, Pai, com o Teu Santo Espírito, que possamos sentir a Tua presença aqui no nosso meio e possamos sair daqui mais prontos, mais preparados para enfrentar o mundo lá fora. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos testemunhas verdadeiras, testemunhas eficazes para aqueles que não Te conhecem, para aqueles que não têm Cristo em suas vidas, para aqueles que vivem num mundo de trevas e de pecado. Que nós sejamos luzes neste mundo, como é da Tua santa e bendita vontade. Nós Te pedimos tudo, Senhor, e que dirijas todas as coisas com a presença do Teu Santo Espírito. No nome santo de Jesus, Te agradecemos e pedimos. Amém. Podem sentar um pouco. Nós temos vindo a falar, pelo menos há 2 domingos, creio que sim, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, quanto Ele sofreu, quanto Ele padeceu para tornar possível nós podermos aproximar do Senhor, podemos ter Jesus como nosso intermediário, por aquele que intercede por nós junto ao Pai. E na verdade temos falado de um amor e que nós não podemos comparar, um amor impossível. Eu acho que é mesmo impossível de comparar este amor de Deus para qualquer amor que nós conheçamos, porque realmente Deus ama-nos verdadeiramente. E então eu propunha nós voltarmos ao início, ou seja, quando Jesus nasceu. Em Mateus capítulo 1 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José,
filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Eu penso que nesse tempo, quando Jesus nasceu, quando Maria deu à luz este menino, nem sequer ela poderia imaginar a volta que o mundo, não é que eles iam dar, a volta que o mundo ia dar por causa de um nascimento de um menino num manjedouro, num menino que na altura ninguém lhe deu importância nenhuma. E, no entanto, ele é o nosso Rei, é o nosso Mestre, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é o único que nos pode salvar. Este privilégio foi realmente um privilégio imenso. Vamos cantar o hino número 271. 271. Surgem anjos proclamando paz na terra e a Deus louvor, com seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Vão-se alegres os pastores pelo infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Berço roda-lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Povos, tribos, celebrai-o. Glória a Deus também dizei. De joelhos adorai-o. Ele é Cristo, grande Rei. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória.
Glória a Deus nas alturas. Podem sentar. Vamos preparar para participarmos da Santa Ceia. Ainda vamos cantar mais um hino, mas que podemos cantar mais hinos, louvar ao Senhor, o Senhor se agrada. No entanto, vamos ler a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 13, que diz assim: Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá então como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O Senhor é longânimo, o Senhor é um Deus paciente, benigno, e lá está, um Deus de amor, com um amor inconfundível, um amor incomparável. Porque se nós formos desde o início das Escrituras até aos dias de hoje, nós vemos o quanto o povo foi rebelde para com o Senhor. Às vezes não compreendíamos, se não lêssemos, como é que parecia que Deus tinha abandonado o seu povo. Deus, ainda hoje falamos, Deus não nos desampara, Deus não nos deixa. O povo tem, cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. E o povo constantemente seguia o caminho mais fácil, o caminho que os olhos viam e não viam a Deus e desobedeciam a Deus. Hoje nós temos que nos apressar, conforme aqui diz, apressar a buscar o Senhor, a fazer a sua vontade, a obedecer-lhe, a andar no seu caminho, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas devemos estar prontos. E este é o dia em que nós devemos estar prontos. Quem não se entregou ao Senhor ainda, não sabe se amanhã estará vivo. Não sabe se amanhã Deus virá ou se virá ainda hoje. E não estará preparado para esse dia. Nós queremos estar preparados, queremos estar cientes, queremos estar conscientes de que fazemos e queremos seguir ao Senhor. Firmes, fortes, prontos para receber quando dizemos venha o Senhor Jesus. Nós devemos estar prontos para isso. Que nós, ao participarmos da Santa Ceia, que é um momento muito simbólico, um momento muito importante, que é memoriar realmente esse sacrifício que todos falamos, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, o sofrimento, o padecimento profundo, cruel, mas que serviu para que nós hoje estivéssemos aqui reunidos em seu nome. Vamos cantar o hino número 248 e depois deste hino vamos participar da Santa Ceia. 248. Dia tão grande não posso esquecer, dia de gozo sem par, quando em trevas ao ver-me andar, veio o Senhor me salvou. Grande compaixão teve Cristo de mim, de gozo e paz me encheu.
Tiram as sombras, ó glória ao seu nome, a noite em dia mudou. Deus desceu e glória me cobriu, quando por sua graça me salvou. Foi cego, me fez ver, e nele renascer. Deus desceu e glória me cobriu. Nasci de novo graças a Jesus, na família de Deus, justificado por Cristo Senhor, desfruto da redenção. Bendito seja meu Pai e Deus, que quando vim por fé, fui adotado por Cristo amado, louvores para sempre darei. Deus desceu e glória me cobriu, quando por sua graça me salvou. Foi cego, me fez ver, e nele renascer. Deus desceu e glória me cobriu. Tenho esperança de glória eterna, me alegro em Jesus. Preparou-me um belo lugar na mansão celestial. Sempre recordo com fé e gratidão ao vê-lo naquela cruz. Suas feridas me deram a vida, louvado para sempre Jesus. Deus desceu e glória me cobriu, quando por sua graça me salvou. Foi cego, me fez ver, e nele renascer. Deus desceu e glória me cobriu. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, nosso Deus, por tornares possível nós podermos estar aqui hoje reunidos em Teu nome, de podermos aproximar da Tua mesa para participar da Santa Ceia, para comermos o pão e bebermos o cálice, seguirmos do corpo e do sangue de Jesus. Senhor nosso Deus, te pedimos perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, te pedimos que nos tornes dignos de participar da Santa Ceia, que nos ajudes a meditar verdadeiramente nesse sacrifício remidor, nesse sacrifício redentor, e meditar no que nós éramos, no que nós somos e que queremos ser, para um dia podermos estar contigo nesse lar celestial. Até lá, ajuda-nos, Senhor, a aproximar cada vez mais de Ti e a fazer a Tua vontade. Te damos graças e te pedimos a bênção, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. O maior milagre deste mundo foi Jesus que o realizou. A minha alma manchada do pecado, Jesus com seu sangue lavou. A minha alma manchada do pecado, Jesus com seu sangue lavou. Nestes momentos que aconteceram aqui, em que comemos o pão e bebemos do cálice, o Senhor Jesus, antes de dar a sua vida por nós, nos deu esse exemplo ao estar com os seus discípulos na última ceia, antes de ser traído, em que tomou o pão e disse: "Isto é o meu corpo, comei-o, partiu entre vós, fazei isto em memória de mim." Tomou o cálice e disse: "Tomei este cálice, que é o símbolo da nova e eterna aliança, meu sangue derramado por todos vós." Por todos vós. Não foi só por nós. Foi por todos aqueles que ainda nem sequer se entregaram ao Senhor. Jesus está pronto, Jesus está chamado, Jesus diz: "Eu morri por ti, por todos vós. Estou aqui a dizer-te, este é o caminho que te pode levar à salvação e à vida eterna." Que nós possamos meditar nisso e possamos permanecer firmes. Vamos recolher as nossas ofertas, porque a palavra do Senhor também nos ensina que no primeiro dia da semana cada um ponha de parte aquilo que realmente quer contribuir para a obra do Senhor. Isto porque, para nos mantermos aqui, temos as nossas necessidades. E, acima de tudo, devemos estar alegres, porque o Senhor nos tem contribuído, nos tem ajudado, nos tem auxiliado. Muito ou pouco, o que nós damos, devemos dá-lo com alegria, com satisfação, com gozo. Graças a Deus por podermos estar aqui, por podermos ter este privilégio de termos um local, de podermos reunir-nos aqui. Sabemos que por esse mundo fora, muitos se reúnem, e até às escondidas, os prontos, mas muitos se reúnem em casa, uns dos outros, porque não têm um local, não têm este privilégio que nós temos, estar aqui, um local para todos juntos podermos estar a adorar ao Senhor. Que nós possamos, pois, contribuir com a alegria, com gozo, com satisfação. Vamos recolher essas ofertas e vamos cantar o hino número 150. Este hino
diz que há um lar muito feliz lá no céu. Nós até lá devemos preparar-nos para esse lar celestial. Até lá teremos problemas, teremos dificuldades, mas temos Jesus ao nosso lado. Jesus a interceder por nós. Número 150. Há um lar muito feliz lá no céu, onde não há tristeza nem dor, onde os salvos irão habitar, na presença do seu Salvador. Lá no céu, há um lar muito feliz lá no céu, lá no céu, lá no céu. Há um lar muito feliz lá no céu. Eu também vou viver lá no céu, e hei de ver quem me deu salvação. Não demora o momento de eu ir e morar lá naquela mansão. Lá no céu, lá no céu, eu também vou viver lá no céu, lá no céu, lá no céu, eu também vou viver lá no céu. Nesse lar tão feliz lá no céu, nunca o mal poderá penetrar. Só a glória, pureza e prazer, onde os salvos por Cristo hão de entrar. Lá no céu, lá no céu, esse lar tão feliz lá no céu, lá no céu, lá no céu, nesse lar tão feliz lá no céu. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado por estes momentos, obrigado pelas ofertas, que a tua bênção seja sobre elas e sobre o teu servo, sobre a mensagem desta manhã. Que nós possamos estar atentos, possamos aceitar, possamos compreender, possamos tirar partido destes momentos, deste privilégio que é podermos ouvir a tua palavra e aprender de ti. Te damos graças, te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tantas caras bonitas, umas mais que outras. Temos que ser sinceros naquilo que dizemos, mas há um provérbio que diz: quem vê caras não vê corações. Caras vemos, corações não sabemos. Corrijam-me os irmãos que falam espanhol. Ou se houver alguém que fala inglês, beauty is only skin deep. Qualquer coisa assim. You can't judge a book by its cover. Mas quem vê realmente o coração e quem conhece a beleza do coração é Deus. Eu gostaria de partilhar hoje, começar com um versículo que se encontra em 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração.
O Senhor não vê como vê o homem. Vivemos numa época obcecada por regras e normas. Há regras para conduzir, há regras para construir uma casa, há regras para abrir uma empresa. E as regras, sim, têm o seu lugar, mas o problema começa quando nós acreditamos que podemos transformar Deus num funcionário que verifica se todos os formulários estão devidamente preenchidos. Muitas pessoas imaginam que o juízo final, o feliz dia, vai ser um dia de inspeção burocrática. Pensam, será que fiz tudo certo? Será que falhei este ritual? Será que eu esqueci uma regra? Será que eu tenho pontos suficientes? Tenho a nota suficiente para passar naquele exame? Será que Deus me vai dar uma boa nota? Mas quando abrimos a palavra de Deus, vemos uma verdade surpreendente. Não é assim. Nós encontramos um Deus que vê muito mais longe do que uma inspeção burocrática. Encontramos um Deus que vê o coração. Eu vou contar uma história. E para esta história eu vou dar um nome a um homem. Um homem chamado Simão. Simão nasceu um dia. Ele não nasceu criminoso. Nenhuma criança nasce criminosa. Mas ao longo da vida Simão fez más escolhas. Escolheu as companhias erradas. Ele começou por cometer pequenos delitos aqui e ali. Depois vieram crimes mais graves do que os pequenos delitos. Ele mentiu, ele roubou, ele enganou as pessoas, ele fez sofrer a própria família e destruiu relacionamentos. Simão nunca quis saber de Deus. Nunca teve interesse na igreja. Nunca frequentou sequer uma igreja. Ele nunca ajudou alguém com necessidade. Pelo contrário, e todos olhavam para o Simão com desprezo. Alguém perdido. Alguém que não tinha qualquer solução. Simão era esta pessoa. Nós conhecemos algum Simão? Após anos de violência, escolhas muito mal feitas, chegou o dia em que Simão teve que ser julgado por tudo aquilo que ele fez. E no tribunal os juízes não tiveram a menor dúvida. Pena de morte. Não havia recursos, ele não podia apelar, não havia nenhuma segunda oportunidade, não havia futuro para Simão. Umas poucas horas separavam Simão da morte. E Simão tinha a certeza que o seu nome seria esquecido. Ele nunca seria convidado para dar testemunho de como ele superou uma vida de más escolhas. Ele era só mais um condenado à espera do fim. Então aconteceu algo estranho. Ele teve uma conversa com uma pessoa. Uma única conversa. Uma conversa que não durou meses, nem semanas, nem dias. Durou um pequeno momento. Não durou uma hora. Durou um momento. E nessa conversa de 2 minutos, 3 minutos, pela primeira vez Simão olhou honestamente para a sua própria vida, reconheceu os erros, reconheceu a sua culpa e reconheceu que merecia a pena de morte que lhe havia sido imputada. Mas entregou-se completamente à misericórdia daquela pessoa que falou com ele. E minutos depois Simão morreu. Foi executado. Simão deixou um rastro de tristeza, de dor, de sofrimento. E este é o fim da história. Deixem-me fazer uma pergunta. Se fôssemos nós a decidir, se fosses tu a decidir, esse homem deveria ter uma segunda oportunidade? Esse homem deveria ser recebido por Deus? Ele deveria entrar no céu
Será que ele teve boa nota? Será que ele cumpriu todos os requisitos e preencheu todos os formulários? Depois de tudo aquilo que ele fez, chegou ao fim sem tempo para reparar qualquer dano que ele tivesse cometido às outras pessoas. Quantos de nós aqui diríamos que sim, merece? E quantos diríamos que não? Respondam para dentro. É curioso porque a maioria dos que estamos aqui sentimos desconforto com isto, porque todos nós temos um sentido de justiça. Nós gostamos de ver que as contas ficam certas. Nós gostamos de saber que a justiça foi feita. É algo que nos traz paz e satisfação, vermos que a justiça está a ser aplicada. Mas a questão é esta. Se Deus fosse capaz de ver alguma coisa que nós não conseguimos ver, se Deus conseguisse olhar para o coração naquele momento, eu vejo os rostos dos meus irmãos aqui e vejo esses rostos bonitos, alguns espelham essa felicidade, outros espelham tristeza. E isto é verdade, quando olhamos uns para os outros, nós conseguimos perceber se aquela pessoa está bem ou alguma coisa a incomoda. Mas quem vê caras não vê corações. Nós não sabemos o que está lá dentro. E não conhecemos todos esses detalhes. Deus sim. A verdade é que a história do Simão não é uma história assim tão inventada. Isto aconteceu realmente, mas o nome foi inventado. O homem de quem eu falei era o ladrão que estava ao lado de Jesus na outra cruz. Um homem que chegou ao fim sem obras para apresentar, sem tempo para corrigir o passado, sem qualquer mérito, sem qualquer medalha. E Jesus disse-lhe, Lucas 23:43, em verdade te digo, Simão, que hoje estarás comigo no paraíso. Um ladrão chegou ao céu sem currículo. Jesus está na cruz, ao seu lado está um criminoso condenado, não é um discípulo, não é um seguidor, não é um pregador, não é um exemplo moral, não tem tempo para reparar os erros que cometeu na sua vida, não pode iniciar uma nova vida, não pode sequer descer daquela cruz. Mas naquele momento olha para Jesus e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu-lhe, hoje estarás comigo no paraíso. Que extraordinária demonstração de graça. Nada, exceto um coração arrependido. Era tudo aquilo que aquele homem tinha para apresentar naquele momento. Um coração arrependido. E se não estivesse arrependido, Deus iria saber. Foi suficiente. Ele não tinha mais nada para apresentar. Ele estava semi-despido naquela cruz. A única coisa que ele tinha era um coração arrependidíssimo de uma vida sem desculpas para muitos de nós. Na parábola do filho pródigo encontramos a mesma verdade. Um filho que desperdiçou a herança, feriu o pai, destruiu a vida dele e quando regressa prepara um discurso. Ele deve estar à espera de um julgamento, deve estar à espera de um interrogatório. Ele está à espera de um juízo final. E está preocupado com os pontos, com a nota que vai ter. Mas o que é que ele faz? Ele prepara aquele discurso, vai para casa e quando tem as palavras na boca para soltar o discurso que ele tem para o pai corre para ele. O pai não quer saber dos discursos. O pai sabe que está ali um filho arrependido e abraça-o. O amor do pai era
infinitamente maior do que a lista de erros que o filho tinha preparado no seu discurso. O amor do pai era infinitamente maior. Aquela listinha de erros que ele tinha para apresentar ao pai não era nada. Nada. Jesus não teve conflitos com ladrões, não teve conflitos com prostitutas, não teve conflitos com cobradores de impostos. Os maiores conflitos que Jesus teve nos seus dias foi com homens que tinham substituído Deus por regras sobre Deus. Listas de regras sobre Deus. Esses são os conflitos que Jesus teve. Pessoas que conheciam os mandamentos, conheciam os rituais, conheciam as celebrações, as tradições, mas tinham perdido a compaixão, tinham perdido o amor. Só se preocupavam com as regras. Por isso, Jesus disse a estas pessoas: desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deus salva pessoas, não salva currículos. Zaqueu, pequeno como um anão, queria ver Jesus. Lembram-se do corinho? Zaqueu era um cobrador de impostos, considerado pecador público e corrupto. Bastou um encontro com Jesus e a sua vida mudou. Lucas 19, versículo 9. Hoje veio a salvação a esta casa, disse-lhe Jesus. A mulher pecadora que tinha má reputação, ela entrou na casa de Simão e chorou aos pés de Jesus. O que é que Jesus lhe disse? Lucas 7, versículos 48 a 50. Os teus pecados te são perdoados, a tua fé te salvou, vai em paz. Se isto não é conhecer corações... O centurião romano era um gentio, estava fora da aliança judaica. Demonstrou uma fé extraordinária. Mateus 8, 8. Diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. E Jesus admirou-se da sua fé. E o ladrão na cruz estava condenado. Saulo perseguia cristãos para os matar. Teve um encontro. Nenhum deles parecia um candidato natural à salvação. Nós, se os víssemos, diríamos: não tem hipótese, eles não vão passar no exame do dia final, não tem lá, as notas não preencheram aquilo, eles não passam. Nós vemos caras, não vemos corações. Nós julgamos os livros pelas capas, sem ler. Deus viu algo que os homens não viam. Viu um coração disposto a mudar. Viu arrependimento, fé, humildade. E é por isso que a Bíblia afirma: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Amém. Não diz todo aquele que possuir um currículo perfeito. Não diz todo aquele que nunca falhou. Diz todo aquele. Todo aquele. Não exclui ninguém. Imagina um filho que esteve desaparecido durante 20 anos e regressa a casa, o pai corre para o abraçar e vem alguém e diz: espera, não vamos abraçar assim, vamos ver requisitos e regulamentos. O filho, quanto tempo esteve fora? O que é que fez com o dinheiro? Não vamos abraçar agora o pai assim, não pode ser. Isso somos nós que fazemos. Deus não age assim.
Naquele momento o que importa não é o regulamento, é o Filho. E foi isso que Jesus revelou sobre Deus. Talvez hoje tu penses aí sentado no teu lugar, eu já falhei tantas vezes. O filho pródigo prova que não falhaste tantas vezes. Talvez também penses, eu não sou suficientemente bom. Algum dos exemplos que eu comentei aqui era bom? Saulo era bom? Aquele homem matava pessoas só porque sim, só porque eles seguiam a Jesus. Foram alcançados pela graça. A salvação não começa quando tu te tornas perfeito. A salvação começa quando o homem reconhece que precisa de Deus. E todos precisamos sempre de Deus, a todos os momentos. Enquanto houver vida, há esperança. Outro ditado. A porta da graça ficou aberta para um ladrão que estava condenado à morte. Qualquer um de nós teria fechado a porta. Mas ela continua aberta para que qualquer pessoa se possa voltar sinceramente para Cristo. E hoje Cristo continua a chamar. Ele não procura que tenhas uma vida perfeita, nem procura que tu sejas o exemplo do cumprimento das regras e das normas e dos exames e ter um 20 em todas as provas que faças. Ele procura que o teu coração seja rendido. Ele não procura um passado impecável. Ele procura um arrependimento sincero. Não procura quem sabe todas as respostas. Ele procura quem está disposto a confiar nele. O ladrão só teve umas horas. E talvez muitos de nós aqui tenhamos anos pela frente. Ou dias. Ou horas. Não sabemos. Mas a decisão é a mesma. Quer tenhamos anos, ou dias, ou horas. Cristo está de braços abertos. E Ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. A pergunta não é: será que Deus me pode receber? A cruz já respondeu a essa pergunta. Pode, sim, Deus pode te receber. Não tens que ter um currículo impecável. Pelo contrário. A pergunta é aquela que tens que fazer todos os dias para ti. Tu que já entregaste a tua vida e tu que ainda não entregaste a tua vida. Pergunta para ti todos os dias: estou disposto a voltar para casa? Todos nós viemos dele. Estamos dispostos a voltar para casa? A graça de Deus continua disponível para todo aquele que se arrepende e crê. Estás disposto a voltar para casa? Vamos orar. Querido Deus e Pai, estamos aqui em primeiro lugar para te dar honra e glória, porque só tu a mereces. Te agradecer pela vida que nos dás a cada minuto e te pedir, Pai, que nos recebas no teu coração, que nós possamos ser os filhos que tu precisas para falar-te aos outros e os filhos que tu mereces, os filhos que são esse sal da terra, essa luz do mundo. Queremos entregar-nos derradeiramente a ti, para que tu nos uses como teus instrumentos a cada momento das nossas vidas, para que tu nos tragas a paz, a tua paz às nossas vidas e para que nós sejamos esse ponto de ancoragem, esse porto seguro para muitos outros que ainda estão perdidos. Aceita as nossas vidas, Pai, dá-nos o teu amor, perdoa as nossas faltas, perdoa-nos por sermos maus filhos em tantos momentos e continua a abençoar-nos com a tua luz e com o teu amor.
Em nome de Jesus, te adoramos, te amamos e te oramos. Amém. Vamos abrir os nossos cenários no hino número 67. 67. Estranha graça de Jesus, o infeliz Salvador, eu cego estava, deu-me luz, perdido e me buscou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa a salvação que a graça me ganhou. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu são e salvo agora irei ao santo lar no céu. Promessa deu-me o Salvador e nele eu posso crer. É meu escudo e protetor em todo o meu viver. Nosso Deus, obrigado por estes momentos, obrigado pela mensagem desta manhã. Ajuda-nos a compreender esse amor tão grande, a compreender essa graça que tens para todos nós, a compreender que todos temos uma oportunidade de poder alcançar a salvação e a vida eterna através de Jesus, a compreender que hoje é o dia em que nós ouvimos Jesus chamar por cada um de nós, que nós possamos obedecer-te, que nós possamos confiar em Ti, que nós possamos entregar tudo nas Tuas mãos e deixar que hajas em nossas vidas, que nos guies, que nos consoles, que nos confortes. Ajuda-nos a termos esta certeza de que Tu estás no nosso meio, de que Tu nos ajudarás no dia-a-dia das nossas vidas. Despede-nos em paz, cada um para os seus lugares, e que, na verdade, nos uses para Teu serviço, possamos ser um bom exemplo onde quer que nos encontremos, porque sabemos que Tu estarás a pôr palavras sábias nas nossas bocas para podermos falar do que mais importa, da salvação, da vida eterna, de Jesus, aquele que nos pode levar à eternidade. Te pedimos que nos peças em paz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar.